A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado promove uma audiência pública para debater o ativismo judicial e o princípio da separação dos poderes da República. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram convidados para comparecer e prestar esclarecimentos sobre sua atuação política e sobre os inquéritos políticos conduzidos naquele tribunal, mas até o início da sessão não tinham se dignado a comparecer. Antes de passar a palavra aos juristas convidados para a audiência pública, os senadores Eduardo Girão e Esperidião Amin fizeram breves considerações para explicar a motivação do convite. O senador Eduardo Girão afirmou que se trata de um evento histórico em que, pela primeira vez, o Senado dá a oportunidade a ministros do Supremo Tribunal Federal de se explicarem. O senador apontou: é uma grita geral. As pessoas estão incomodadas com arbitrariedades vindas da nossa Suprema Corte. Girão afirmou que alguns dos membros da Corte têm cometido abusos sucessivos que têm colocado a democracia em risco. O senador Esperidião Amin pediu a palavra para apontar que subscreve integralmente o requerimento de convite e apontou: magistrados que só chegaram ao seu posto porque não foram eleitos pelo povo, porque senadores respaldaram a sua indicação, e que neste momento preferem dar entrevistas fora do país para fazer críticas que faltam com a verdade no seu conteúdo, mas se recusam a prestar contas ao Senado para indagações respeitosas. O senador Esperidião Amin acrescentou: não tenho dúvida de que o Brasil pagará vexame internacionalmente quando o inquérito 4781 for analisado por alguma corte internacional. Eu duvido que algum país democrático considere essa inquisição como parte do Estado Democrático de Direito. Na abertura dos trabalhos, o senador Regufe enfatizou que na comissão presidida por ele não há engavetamentos de requerimentos e proposições. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado Federal, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Temos os seguintes palestrantes, os quais pessoalmente agradeço por terem aceitado o convite dessa comissão. O doutor Ives Gandra Martins, advogado e jurista, o doutor Ivan Sartori, advogado e ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Djalma Pinto, advogado e jurista, o doutor Fernando Carione, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o doutor
Vildemar Félix Assunção e Silva, advogado e jurista. Antes de passar a palavra aos convidados dessa comissão, eu quero dizer ao público que eu, desde que assumi a presidência dessa importante comissão do Senado Federal, fiz questão de absolutamente tudo que tem nessa comissão ser colocado em votação. Essa presidência não engaveta absolutamente nada e considero o tema dessa audiência pública um tema extremamente pertinente no Brasil de hoje e um tema que faz parte da temática dessa comissão, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. E cabe ao Poder Judiciário também ser investigado, ser fiscalizado por parte dessa comissão. Essa comissão serve ao país, serve ao Brasil e não pode se eximir da fiscalização e do debate de quaisquer que sejam os temas de interesse da sociedade brasileira, inclusive que dizem respeito ao Poder Judiciário, que também deve ser acompanhado por essa comissão. Então, quero aqui parabenizar o senador Eduardo Girão, autor desse requerimento. Fiz questão de colocá-lo em votação e fiz questão de marcar essa audiência para a tarde de hoje. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, aos quais darei 8 minutos para que possamos ter também um debate e uma troca de ideias, e essa audiência pública possa avançar no seu debate, e depois podemos dar um tempo para uma conclusão, para uma réplica, para cada um dos convidados também, para eles não ficarem apenas com a fala inicial. Então, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão, autor desse requerimento, dessa audiência pública, para que possa fazer as suas considerações sobre essa audiência pública. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente dessa Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado Federal, senador Antônio Regufe. Eu não tenho a menor dúvida de que é uma tarde, noite, porque isso aqui deve entrar um pouco pela noite, histórico no Senado Federal, cumprindo o seu dever de uma instituição centenária e que pela primeira vez, de uma forma democrática, oportuniza a ministros do Supremo Tribunal Federal e também eminentes juristas. Aqui temos ex-presidentes de Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, autores de livros de direito eleitoral, enfim. No momento que o país vive de tantos desafios, e o senhor é como eu e o senador Espiridião Amin, o senador Marcos Duval e outros que aqui estão e virão, nós andamos nas ruas, nós andamos nas praças, nós vamos a mercados, andamos de avião de carreira, e é uma grita geral, presidente Regufe. As pessoas estão incomodadas, seja de direita, seja de esquerda, transcende se é contra governo, se é a favor de governo, elas estão incomodadas com arbitrariedades vindo da nossa Suprema Corte, que eu repito, é importantíssima. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil, é um pilar da nossa democracia, mas ultimamente tem perdido a mão. Alguns de seus membros têm cometido abusos sucessivos, o que tem colocado a democracia em risco, né? Então, o Senado está fazendo finalmente um papel aqui de pacificação, dando a oportunidade. Eu não sei se os ministros vão vir, mas eu tenho convicção que eles serão super bem respeitados, tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto o ministro Alexandre de Moraes. Nós podemos ser adversários em campos políticos. Quando eu digo isso político é porque eu vejo algumas atitudes desses ministros, ou atitudes politiqueiras,
né? Muitas vezes atuando como partido de oposição. E eu tenho críticas a esse governo. Sempre deixei claro isso. Mas não é justo que se prive o atual governo federal de tomar decisões. E o que a gente vê aí é realmente arbitrariedade no sentido oposto, de atrapalhar o país, de jogar contra o país. E aí nós somos Brasil. Nós somos Brasil. Independente de governo que passa ou que não passa, a gente não pode dar oportunidades para acontecer o que está acontecendo no Brasil e ver juízes de primeira instância tomando atitudes com base em arbitrariedades recentes do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Supremo. Então, não sei se eles virão, nós estaremos aqui até o final para ouvi-los, a sociedade conectada aqui, muita gente lotando esse auditório, mas também muita gente assistindo pelos meios de comunicação da TV Senado. E a minha palavra inicial é para dar as boas-vindas a todos os palestrantes, esses expositores que aqui estão, que estão conectados também, que não puderam vir presencialmente, como o doutor Ives Gandra Martins, dos maiores constitucionalistas desse país, e também o doutor Fernando Carione, que é presidente do TRE de Santa Catarina, desembargador, e que vai participar remotamente. Falei com o ministro Francisco Rezec, acho que o único ministro 2 vezes do Supremo Tribunal Federal. Ele agradeceu, tinha outros compromissos, mas está atento, está acompanhando essa sessão e que ela seja um passo importante para o Brasil. Repito, nós podemos ser adversários no campo político, mas jamais seremos inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então aqui a regra da boa convivência é o respeito, e nós estamos aqui para nos respeitar, para aprendermos uns com os outros, mas chegou a hora dos poderes estarem equilibrados, harmonizados, e não um acima dos demais, porque isso não é correto com a nação brasileira. Muito obrigado e parabéns por essa audiência histórica, senador Regufe. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Eu vi que o senador Esperidião Amin pediu a palavra. Eu apenas pergunto a Vossa Excelência, senador Amin, eu passei a palavra ao senador Eduardo Girão como autor do requerimento e está programado para ouvir os palestrantes e debatedores. Eu queria saber se Vossa Excelência gostaria de fazer alguma... então eu passo a palavra a Vossa Excelência. Não é promessa de político, é respeito a todos. Eu quero me congratular com o senador Girão, porque eu sou, de alma e de coração, subscritor deste requerimento, como sou de todos os requerimentos que ele tem apresentado. Requerimentos respeitosos, de convite. Aqui, magistrados que só chegaram ao seu posto, porque não foram eleitos pelo povo, porque senadores respaldaram a sua indicação. E que, neste momento, preferem dar entrevistas fora do país para fazer críticas que faltam com a verdade no seu conteúdo, mas se recusam a prestar contas ao Senado para indagações respeitosas. Então eu subscrevo, o senhor me considere subscritor, assim como mesmo não sendo membro da comissão que Vossa Excelência preside, aqui estou. E friso 2 coisas a mais. Primeiro, eu não tenho dúvida de que o Brasil pagará vexame internacionalmente quando o inquérito 4781 for analisado por alguma corte internacional. Eu duvido que algum país civilizado considere esta inquisição como parte do Estado Democrático de Direito. E quero aprender, para quem sabe aceitar. E, finalmente, tenho certeza de que esta reunião que Vossa Excelência preside vai iluminar o nosso caminho futuro. Ela não será a lanterna na popa, título do livro do Roberto Campos, mas será uma lanterna na proa, para indicar um caminho que nos restitua uma coisa para todos os poderes: autocontenção.
Muito obrigado. Obrigado, senador Amin. Quero também citar a presença do vice